Um outro estilo arquitetural é o estilo baseado em objetos. Sobre esse estilo baseado em objetos, é bom definir o que é objeto, né? Lembrar vocês, na verdade, o que é um objeto. Objeto, ele trata-se do componente básico da orientação a objetos. Quando você trabalha com orientação a objetos, a unidade básica de construção, o bloco de construção dentro de uma programação orientada, do desenvolvimento orientado a objetos, ele é o objeto. Em essência, os componentes eles vão ser esses objetos. E é esses componentes que eles vão estar conectados uns aos outros através de chamadas de procedimento. Então nós temos aí na figura da arquitetura os objetos, e os objetos eles são conectados uns aos outros, ou seja, os conectores que conectam esses objetos são normalmente as chamadas de procedimento. Esses objetos, eles, por serem objetos autocontidos, eles podem ser colocados em máquinas diferentes. Assim, essas chamadas elas podem executar através da rede. Uma propriedade importante dos objetos é a propriedade do encapsulamento. No encapsulamento, dentro da orientação a objetos, nós dizemos que os objetos eles podem encapsular os dados, ou seja, vai oferecer por meio desses objetos uma interface que vai dar acesso aos métodos sobre os dados desse objeto. E essa interface é que define quais métodos vão estar disponíveis para o mundo externo, né, para outros objetos, para que outros objetos possam acessar os dados internos daquele objeto em questão. Aqui tem um diagrama mostrando como que essa relação se dá. Cada uma desses retângulos aqui com bordas arredondadas são objetos, e cada uma dessas setas aqui são os conectores. Os conectores, como eu já mencionei, eles são normalmente chamadas de procedimento. Chamadas de procedimento, se nós estivermos falando de rede, é chamada de procedimento remoto. A famosa RPC ou RPC. Né? E aqui nós temos um outro diagrama que mostra como funciona o encapsulamento de um objeto. Nós temos aqui uma interface, e é por meio dessa interface que um outro objeto ele vai conseguir conectar aos dados, que dentro da orientação a objetos nós chamamos esses dados de estado. Então é por meio dessa interface que eu proveio, esse objeto ele provê acesso aos dados, né? Então um objeto só vai conseguir acessar o estado, que são os dados, por meio dessa interface, e essa interface vai dar acesso aos métodos. Então existem métodos que normalmente são métodos que vão estar públicos, definidos como públicos lá, e esses métodos definidos como públicos vão dar acesso aos dados aqui. Não há um acesso direto aos dados, manipulação direta aos dados. A manipulação acontece por meio da interface, que é constituída de métodos que são públicos, né, acessíveis para outros objetos externos, e através desses métodos acessíveis a outros objetos externos é que eu consigo manipular o estado do objeto em questão, no caso, os dados desse objeto.